No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujos o Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 trasversas de ouro, 1000 trasversas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata, 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Estes são os filhos das províncias que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Rilaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispá, Bigvei, Reum, Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, os filhos de Jesuá, Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacaí, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Besaí, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Kefira e Birote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elam, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, de Hadid e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630.
os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, Cadmiel, os filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Hagabá, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gideel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bessaí, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bakbuque, os filhos de Hakufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nezia, os filhos de Atitfa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gideel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos dos Poquerete Hazebaim, os filhos de Ami, todos os netins, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, dos filhos de Barzilei, que tomou mulher das filhas de Barzilei, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Todas essas congregações juntas foi de 42.360. Afora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337, também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habitava em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para os tesouros da obra em ouro 61.000 dracmas, em prata 5.000 libras e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. E chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito cada coisa em seu dia. E depois disto,
o holocausto contínuo e o das luas novas de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios, aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel, seus filhos e filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam junto ou por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe.